Dessa vez parecia que ia dar bom. E no final, o resultado foi igual 2018 e igual 2022. A Itália mais uma vez está fora da Copa do Mundo. E, cara, eu falei para vocês aqui, né, no último vídeo sobre esses confrontos, né? Sobre os confrontos europeus. Vamos falar mais de Bósnia e Itália, mas também passar rapidinho pelos outros, especialmente Tchequia e Dinamarca, que eu fiquei vendo na segunda tela ali. É, mas cara, é um negócio assustador. Como a Itália conseguiu se complicar em um jogo que, assim, não que tivesse fácil, mas parecia que dentro do andamento ali da partida poderia conseguir essa classificação para a Copa de novo. E depois de uma expulsão, que aí você pode questionar ou não se era justa, eu achei, sinceramente, eu achei justa. Entenderia se o árbitro também não expulsasse, pelo critério ali de achar que o jogador estava indo em direção ao gol ou não. Mas eu entendi. Acho que não é nada polêmico, assim, nada de outro mundo. E aí depois disso virou praticamente um ataque contra a defesa em que a Itália não é que soube se defender bem. Se defendeu do jeito que dava, mas se não fosse o Donnarumma já tinha acabado no tempo normal, né? Porque o Donnarumma fez pelo menos, assim, chutando baixo ali, duas defesas espetaculares que salvaram no tempo normal, né? E na prorrogação, para depois nos pênaltis. Infelizmente para eles não conseguiram a classificação. Vamos falar sobre esse jogo, passar rapidinho pelos outros também. Mas antes, só deixa o like aqui no Garden Futebol Internacional. Eu sou o Eduardo Jardim, se inscreve também no canal. A gente vai falar bastante de Copa do Mundo, assim como fala bastante aqui de futebol internacional, às vezes futebol brasileiro também. Mas começar por essa partida, cara, é inacreditável, porque eu falei para vocês aqui, tava, até para não perder o fio, completar isso, que dentro dos confrontos, a Itália tinha esse confronto difícil e tal, dentro dos confrontos que eu digo todos, né? Tchequia e Dinamarca, Kosovo e Turquia, e Suécia e Polônia. Suécia e Polônia, inclusive, era o mais equilibrado, né? Era a partida mais. Era o confronto ali que você falava, bom, são dois times ali que têm condições de ambas avançarem. A Suécia vinha de uma campanha pior, mas eu acho que até tem um time melhor, mas enfim. Só que esse, você olhava o elenco da Itália e fala, cara, a Itália agora tem uma, uma montagem ali de um 11 inicial bem interessante, que poderia classificar. Não classificou, até passei rapidinho também pela campanha, né, com vocês, não classificou porque acabou perdendo duas vezes para a Noruega, né, e a Noruega foi direto, a Itália caiu para a repescagem. Mas no resto do grupo, por mais que tenham sido também adversários bem fracos, né, Israel, Estônia, nem lembro quem foi o outro, um adversário bem fraco também, e até um jogo sofreu, né, fez um 5-4 maluco lá contra Israel, mas no geral, assim, Moldávia, nossa, Moldávia, para vocês verem, né? Mas no geral, os outros jogos fez o seu papel, tal, tudo bem, beleza, é um ciclo complicado, o Spalletti, depois o Gattuso não é um cara que vai te dar mudanças táticas, que vai te dar grandes ideias, não. Ele fez o básico, entre aspas, né? Digamos assim. Tanto que você percebe um pouco isso também nas trocas, né? Você não vê nada muito ousado, nada uma mudança pensando numa grande diferença de como a Itália estava atuando, não. São mudanças ali básicas até, né? Mas mesmo assim, tô falando tudo isso, mas mesmo assim acho que a Itália poderia ter classificado. Mas o fato é que não jogou bem assim para se classificar, né? Não fez essa partida que parecia que realmente se olhava e falava, não, a Itália realmente aqui tá merecendo, a Itália vai conseguir. Nem até o 1-0 não, até a expulsão, né? A Itália começa um pouquinho melhor, tem uma outra oportunidade, né? Consegue o gol na roubada de bola que resulta no passe do Barella para o Kim, né? O Moise Kean finaliza uma capacidade ali espetacular e faz 1-0. E aí você até me deu a impressão que a Itália até deu uma relaxada, né? Tinha uma defesa ali bem postada com o Mancini, o Bastoni e o Calafiori, né? Então você tem uma zaga de muita qualidade, um meio de campo que a gente eu até elogiei aqui, porque eu acho que realmente tem muita qualidade e capacidade para controlar um jogo, né? Com o Locatelli, o Tonali e o Barella. Mas as escapadas em velocidade, especialmente não tanto na lateral do campo, né, mas do centro para a lateral ali. Vou ver até se eu coloco o campinho depois para explicar mais ou menos. Que a Bósnia não jogava, não abria tanto os seus meias, né?
ela jogava um pouco por dentro, meio que no espaço entre o ala e o zagueiro. E era onde mais enchia o saco da Itália por ali, né? Apostava muito em jogo aéreo mesmo, tendo o Dzeko, especialmente depois ainda no segundo tempo, quando coloca o Tabakovic, né? Que é o autor do gol, né? Claro, o centroavante do Borussia Mönchengladbach. E acaba, antes disso também, já estava apostando mais, mas quando põe ele, aí você tinha dois caras lá de quase 2 metros na área, bons cabeceadores, enfim. E acabava apostando muito nisso. Em uma dessas escapadas, tem a expulsão, né, do Bastoni, aí eu volto a falar, eu entendo a expulsão, não acho que foi um negócio absurdo, mas também entendo quem contesta, né? Acho que é mais do critério do árbitro, né? Não tem muito o que fazer. E depois disso o jogo já muda completamente, né? O Gattuso já nem espera, já substitui na hora. Ali tinha o Retegui, que nem fazia um grande jogo, até tinha conseguido um pivô outro, uma finalização interessante que o goleiro salvou, mas o Moisiquim era quem, entre a dupla de ataque, ele era quem estava fazendo realmente uma baita partida. Inclusive ele, logo depois, né, dá uma arrancada que ele chega a finalizar, perde uma grande chance, né? Que ele até foi já no segundo tempo, né? Foi no segundo tempo. Já estava com um a menos, rouba uma bola, ele recebe, arranca, deixa o zagueirão para trás e acaba batendo por cima. Ali era talvez a grande oportunidade para conseguir o 2-0 e tranquilizar de vez o jogo. Mas enfim, sai o Retegui entre o Gatti, que ainda é um zagueiro diferente do Bastoni. É um zagueiro ali menos móvel, digamos assim, é um passador também bem pior do que o Bastoni, então você já prejudica também essa primeira construção, né, que você tinha com o Bastoni, o Calafiori também pelo lado esquerdo, o próprio Mancini pela direita, um pouco menos, mas também ainda é um cara que tem essa capacidade, com o Gatti você já não tinha tanto isso. Mas você ganha, em teoria, em jogo aéreo também, é um cara mais pesado, mais alto, que faz muito bem esse papel, então o Gattuso já responde na hora. E a Bósnia já toma o controle do jogo também na hora, já aproveitando muito os levantamentos na área e tudo mais, e tentando aproveitar, tentando conseguir fazer seu gol para levar para a prorrogação, né? Tanto que para prorrogação. Acho que a ideia era virar ainda no tempo normal, né? Mas inicialmente para prorrogação. E você percebe a empolgação, né? Tanto que acho que por isso que eles voltam já com 11 minutos ali de intervalo, e até a transmissão, o Everaldo Marques brincou bastante com isso, né? Porque a Itália demorou quase 20, a Bósnia voltou com 11, para não perder o pique, né? Para voltar naquele ritmo, muito do jogo mental, do feeling de quem era o momento no jogo, né? A Bósnia já volta logo para voltar logo pro segundo tempo, para realmente não perder não digo a força da torcida, mas tipo a empolgação, né? A empolgação da torcida, para a torcida ver ali ficar em cima. A Itália já faz o jogo oposto, né? Demora, segura, sobe depois. A Bósnia vem com 2 trocas, né? Tira o Sunjic e o Kolasinac, né? Coloca o calma aí, era o Tahirovic, eu acho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Isso mesmo. Entra o Benjamin Tahirovic e o Kerim Alajebekovic. É complicado. Nossa, esses nomes aí na Copa vão ser complicados, né? Que é o jovem do Red Bull Salzburg, que até acaba cobrando pênalti depois, né? E guardando o pênalti dele. Um bom jogador, não conhecia. Um jogador que atuou mais ali pelo lado esquerdo, né? E a Itália voltou com o Palestra no lugar do Politano, né? O Palestra é um jogador de lado de campo também, do Cagliari, que pode fazer esse papel de ala, assim como o Politano, mas é um cara um pouco mais defensivo, né? Mas assim, se vocês forem lembrar, no segundo tempo ele tem uma boa arrancada, sofre a falta lá que poderia ter gerado a expulsão, né? O árbitro não expulsou porque não quis também, né? Tudo bem, a gente pode alegar a mesma coisa, o critério, por ele entender que tinha uma cobertura, mas se expulsasse eu também não acharia absurdo, né? É uma arrancada do Palestra que tem a falta acontecendo lá, né? Mas o jogo continua naquela pegada, né? Da questão de você ter um time que preza por cruzamentos, e eu nem queria falar chuveirinho, porque eu não acho que foi chuveirinho, não. Tipo, acho que eu entendo chuveirinho como um termo um pouco ofensivo às vezes. Mas não acho que foi, não. Acho que uma coisa um pouco mais planejada mesmo, você tentando levantar a bola na área com 2 centroavantes bons nisso, né? Por mais que você tivesse também uma Itália com 3 zagueiros postados ali para se defender disso, mas você tentava aproveitar essas situações, e aí tinha 2 jogadores abertos também, né? O jovem que eu acabei de citar, vai ser complicado ler o nome dele de novo, o Kerim Alajebekovic, né, do Salzburg, e o outro que foi o camisa 20 também, o Esmir
o Esmir Bajikatarevic. É complicado, eu até chutei a mesa aqui. Esmir Bajikatarevic, do PSV, também bom jogador, o camisa 20. Esse, inclusive, achei até mais interessante, me chamou muita atenção o quanto ele tinha facilidade de jogar curto, né? Jogar com a bola próximo do pé dele, driblar curto e sair para os dois lados. Aquele lance de letra até que ele tenta, que ele dá um belo drible, né? Batendo nas duas pernas e depois tenta cruzar de letra. O cruzamento é meio tosco, né? Mas é o típico de jogada que você cria um espaço curto ali dentro da área, né? Contra um time que estava muito bem postado, que para abrir defesas é sempre uma arma muito interessante. Então, a Bósnia começou a tentar não tão aberto, né, nesse jogo, mas ali com esses meias pelo corredor não central, né, o central para o lado ali. De novo, vou tentar colocar o campinho para ver se eu explico isso, para ficar mais fácil. E conseguiu criando oportunidades, criando até fazer o gol com o Tabakovic, né, depois de um levantamento, sai uma grande defesa do Donnarumma, né, no primeiro lance ainda, e ele está lá para completar o rebote. E aí seguiu, né? Seguiu com ainda a pegada da Itália podendo ter sido eliminada já no tempo normal. E quando vai para a prorrogação, acho que é até justo também falar, né? Eu falei do gol que o Kim perde. Tem um outro, que eu não vou lembrar agora quem finaliza, não sei se é o Espósito, Pio Espósito, mas é também uma finalização que a Itália perde. Deixa eu ver se eu até acho aqui nas estatísticas. Que a Itália perde também, que poderia ter sido. Eu acho que é o Pio Espósito, da entrada da área. Acho que é esse mesmo. Que poderia ter sido também o da vitória ainda. Tiveram boas oportunidades. Pô, aquela cabeçada, né? Também do Di Marco. Foi o Di Marco, não. O Di Marco cabeceando é complicado, né? Ou será que foi ele? Não, foi o próprio Pio Espósito também, que o goleirão ameaça sair, não sai, fica no gol e pega levantando a mão assim, acima da cabeça dele mesmo. Também uma grande defesa, inclusive. Já na prorrogação, essa. E você viu até que na prorrogação a Itália conseguiu sair mais, né? Não sei se meio que naquele desespero da Bósnia também de empolgação de torcida e subir e tentar aproveitar muito essa superioridade numérica, a Itália achou uma bola ou outra, né? Poderia ter até saído com a vitória e a vaga, né? Mas foi para os pênaltis. Até assim, ainda para fazer um adendo, a questão de acabar o jogo e não mudar muito, eu falei do Espósito, né? O Pio Espósito entrou no lugar do Moise Kean. O Kean estava cansado já também. Depois o Cristante no lugar do Locatelli, que também já não estava mais fazendo grande jogo. O Fratesi no lugar do Barella. E na prorrogação o Spinazzola no lugar do Di Marco. Eu não sei se teriam grandes outras trocas, né? O Banco da Itália, além desses que entraram, tinha o... Calma aí, eu estou tirando os goleiros, né? Óbvio. Tinha o Buongiorno, o Raspadori, o Pisilli e o Cambiasso. Então, assim, eu não sei até que ponto teria alguma outra troca também que fosse mudar muito isso, né? Mais jogadores ali, acho que dentro do que o Gattuso pensou, né? Você tinha como fora também o Gabbia, né? E o Di Lorenzo, que estava machucado. Então, para realmente mudar o panorama ali, acho que eram essas peças mesmo. Talvez, quando eu até falei no começo, o Gattuso não é um cara de ter grandes ideias. Talvez mudar a estrutura, não sei, mas aí é difícil falar também. É fácil eu falar aqui agora, né, de fora, mas olhando ali na hora do desespero. Também imagina a pressão que estava, não só no Gattuso, mas no elenco inteiro, de tipo, a gente está dois ciclos sem ir para a Copa. Agora era a nossa grande chance. E tomando pressão e segurando. Eu entendo também essas mudanças talvez mais pragmáticas, né? Digamos assim. E nas penalidades que tem o grande trunfo, né? Que você pensa. Você imagina, segurando o jogo, segurando com um a menos, desde os 70 e... Não, desde os 41, né? 41 minutos ainda no primeiro tempo. Você segurando esse resultado até os 120 da prorrogação, e você tendo o Donnarumma no gol, eu acho que chega até um certo momento do jogo que você pensa, cara, é uma boa oportunidade de segurar, levar para os pênaltis mesmo. O gol da Bósnia ainda mais só saiu 79, né? Tipo, a Bósnia faz o gol já numa reta final ali também. Né? Então, às vezes tem que tentar entender também esse tipo de mudança. Eu já faço o contraponto a mim mesmo. E aí nas penalidades, né? O Pio Espósito bate muito mal, o Cristante também. O Tonali faz a dele e todos da Bósnia ali acertaram.
conseguindo essa classificação, é só a segunda Copa do país, né? Como país independente, né? A Bósnia só tinha feito em 2014 aqui no Brasil, inclusive, e caiu no grupo da Argentina na época, né? Argentina, Nigéria. Quem era? Argentina, Nigéria, Bósnia e Irã, né? Se eu não estou enganado. Posso até olhar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Classificaram a Argentina e Nigéria na ocasião. A Argentina com 9, Nigéria com 4. A própria Bósnia fez 3 pontos e o Irã 1. A Bósnia venceu um jogo e perdeu 2 naquele grupo. Então, assim, vale lembrar que a Bósnia era da Iugoslávia, tá? Antes da separação ali, da dissolução, né? Melhor dizendo, da Iugoslávia. Então, assim, classificação histórica para a Bósnia, imagina como vai ser a festa, né? A comemoração, e justíssima, tá? Justíssima mesmo. O grupo também, né? Que a Bósnia tinha caído nas eliminatórias, era o grupo que a Bósnia fez o papel dela, né? Acabou ficando em segundo porque a Áustria passou em primeiro, né, com 19, a Bósnia ficou com 17, a Romênia ficou com terceiro com 13, o Chipre em quarto com 8 e San Marino, a pior seleção do mundo, literalmente, em último com 0. Então, eles fizeram o papel deles, perderam a vaga direta para uma seleção melhor, a Áustria é de fato melhor, e conseguiram uma boa classificação, passando nos pênaltis, inclusive, né, nas duas qualificações. Agora, para a Itália é que fica esse desespero, né? Imagina uma seleção tetracampeã, buscando o penta só o Brasil, tetracampeã, né, buscando o seu penta, já 2 Copas, agora a terceira de fora, e até antes da Copa de 2018 tinha ficado fora de 2 mundiais, 1 mundial, enfim, não lembro direito agora, mas por classificação, né? Imagino que seja muito complicado mesmo, ainda mais que, de fato, em 2022, você talvez até já tivesse um time um pouquinho melhor, né? O time que é campeão da Euro também, antes, né? Em 2021, batendo a Inglaterra na final. Mas não era, eu acho que não era tão qualificado igual esse. 2018 sim, era um time horroroso, muito ruim, muito fraco mesmo. Mas mesmo assim, você espera que classifique, né? Claro, uma seleção desse tamanho, você espera que classifique. A Bósnia é um país de 3 milhões de habitantes que está aí tentando renovar a sua geração, né? No vídeo até que eu falei dos confrontos, eu falei, pô, os principais jogadores são os mais velhos. E realmente eu acho que são, né? O próprio Dzeko, ainda se tem o Kolasinac como um cara mais experiente e tal. Até acabei esquecendo de falar, né? O Demirovic, que é jogador do Stuttgart, é mais jovem, né? Tem 29 anos, vai completar 29 nesse ano. Mas. Não, desculpa, já completou 28. Mas tem aí os jovens, né? Que eu citei, do PSV, que eu não vou falar o nome, não, muito difícil. Do Salzburg, tem ali tentando renovar, né? É difícil, como acho que foi o EV ou foi a Calan que falou na transmissão, é difícil um país desse renovar uma geração, né? Um país de 3 milhões de habitantes, é muito complicado. Tipo, você vê o Uruguai também é um país pequeno de população, de território também, e que se renova com uma certa dificuldade também. O Uruguai sempre tem seleções competitivas, mas sempre tem alguns mundiais de fora também, porque é difícil você competir sendo uma nação tão pequena. E no caso do Uruguai, claro, tem uma cultura futebolística absurdamente mais forte, né? Mas mesmo assim tem certas dificuldades. Você imagina um país ainda igual a Bósnia, onde os principais jogadores, né, entre aspas, acabaram ficando para a Croácia, para a Sérvia até, não sei que a Sérvia essa Copa nem foi nem ter uma geração tão boa, mas enfim. Então, Bósnia classificada e Itália fora. E passo para os outros jogos, né, rapidinho. Não, e o grupo da Bósnia, eu não duvido nada da Bósnia classificar, tá? Não duvido nada, porque caiu no grupo de Canadá, vai fazer a abertura contra os anfitriões, né, que é o Canadá. Canadá, Suíça e Catar. A Suíça é a ampla favorita aqui, claro. Imagina o Catar sendo o último, assim, correndo mais por fora, por mais que tenha lá o Lopetegui tentando implementar o trabalho dele. E aí, eu acho que o Canadá e Bósnia vão ficar ali, se estapeando por essa segunda vaga. E se tudo correr bem, né? Imagino que a Suíça passe em primeiro. Mas o Canadá, que hoje até enfrenta a Tunísia em amistoso, nos jogos recentes, vem vencendo, né? Bateu Venezuela, Guatemala, mas são equipes ali de nível mais baixo, empatou com a Islândia. Acho que o que vale para eles é lembrar da outra data FIFA, que eles empatam com o Equador, que aí já foi um jogo mais competitivo, né? Chegaram a empatar também com a Colômbia, mas aí foi na data FIFA anterior, já de outubro até do ano passado, enfim.
O que eu falei do Equador, até o empate também é importante, que eles ficaram com a menos. E se eu não me engano, foi tipo, quase o jogo inteiro, foi expulsão logo cedo. Então, assim, vem evoluindo, o trabalho que vem evoluindo, acho que vão brigar ali, se estapear Canadá e Bósnia pela vaga. Imaginando a Suíça passando em primeiro, é claro. Turquia e Kosovo, a Turquia venceu por 1-0, o gol do Aktürkoğlu, de novo, né? Mais um gol dele, ele está muito bem lá na temporada no Fener, né? Deixou o Benfica ano passado, no final do ano passado ele está muito bem lá. Vai para o grupo de Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Também não acharia absurdo se a Turquia classificasse, tá? Não acharia mesmo. Paraguai que hoje perdeu o amistoso que fez, né? O Paraguai jogou com quem? Deixa eu ver aqui. Perdeu por 3-1. 2-1. Marrocos, perdeu para Marrocos, isso. Estados Unidos, que é uma seleção que particularmente nunca me passa confiança, e tomou um cacete da Bélgica, não era esperado, né? Tomou um cacete 5-2 da Bélgica recentemente, e enfrenta Portugal hoje à noite. Ótimo teste também para eles, né? Mas, assim como a Bélgica foi, mas eu acho e espero que Portugal vença, né? Para confirmar o favoritismo, que não confirmou, inclusive, contra o México. Né? Então, assim, também não duvidaria nada a Turquia avançando aqui nesse grupo. O Paraguai é uma seleção que tem muita dificuldade em fazer gol. Tem uma boa defesa, mas tem muita dificuldade mesmo em fazer gol. O gol de hoje foi do Gustavo Cabageiro, jogador do Santos, tá? Emprestado ao Portsmouth, da Inglaterra. Tchequia e Dinamarca, né? Foi 2-2 o jogo, terminou 1-1. Na prorrogação saiu um gol para cada lado. E nos pênaltis a Tchequia avançou por 3-1. Só o Eriksen fez o gol da Dinamarca. Acertou a cobrança pela Dinamarca nos pênaltis. A Tchequia tem um bom time, né? Não é um time ruim, não é uma geração igual a outra também da Copa deles, né? Que disputaram a última em 2006, que tinha Pavel Nedved, Rosic, Petr Cech, Milan Baros, enfim, tinha um time bem mais qualificado do que o atual. Mas não é um time ruim, não. Tem bons jogadores. Acho que o principal ofensivo a gente pode falar que é o Patrick Schick, que fez uma Euro, né? A última Euro dele foi bem interessante. Ele que é jogador do Leverkusen, tá? Do Bayern Leverkusen. E, enfim, essa temporada ele nem tá tão bem também, se não tô enganado, na última ele foi bem melhor, fez 30 gols, ou quase 30. Essa ainda não engrenou no mesmo nível, mas, enfim, é bom jogador. Além de outros, né, o Kufal, o Souček, tem alguns bons nomes ali para disputar a competição. É que a Dinamarca também tem. Para mim, a Dinamarca tem um time que já não é tão forte igual no último ciclo, que decepcionou, até falei isso, a Dinamarca decepcionou na última Copa do Mundo, mas fez um ciclo bem interessante, tem um bom time. Mas, ainda assim, acho que tinha um time para conseguir a classificação. Acabou que não conseguiu. No mínimo, decepcionante, né? Decepcionante. Acho, falando do principal expoente, né? Um cara que passou pelo que ele passou, né? Questão do coração e tal. O Eriksen, acho que foi uma reta final ali, já tem 34 anos, imagino que tenha sido uma reta final de carreira. Não sei lá, o Modric sai com 40 anos e vai jogar hoje contra o Brasil, por exemplo, né? Vai saber. E Suécia e Polônia, que deve ter sido um baita jogo, mas eu confesso que eu não vi, porque estava assistindo Bósnia e Itália. Foi 3-2, curioso, né? 1-0 Suécia, gol do Elanga. 1-1, gol do Zalewski para a Polônia. O Lagerbielke fez 2-1 para a Suécia. 2-2 foi com o Swiderski, o Karol Swiderski, que é jogador do Panathinaikos. Pô, ele não estava na Itália? Não, faz tempo que ele saiu da Itália já, do Hellas Verona. Pensei que ele estava na Itália ainda, tô viajando. Mas enfim, 2-2. E aí o Gyökeres fez o gol ao final ali do jogo já, aos 88 já, bem no final mesmo. Depois de bate-rebate na área, bem gol de centroavante mesmo. É aquilo, é uma seleção que também você tem bons nomes, né? Ainda tem o Isaac, que é um cara importantíssimo que está machucado, não está fora. Mas poderia ter feito uma campanha muito melhor do que fez. A campanha nas eliminatórias da Suécia foi ridícula, foi vergonhosa. Tanto que eles só chegaram nas eliminatórias, na repescagem, aliás, por conta da classificação na Nations, né? Que as eliminatórias europeias contam assim. E pela qualificação deles na Nations, eles classificaram para a repescagem, né? Garantiram pelo menos a repescagem ali, porque eles estavam, também é bom explicar, né? Eles estavam no grupo C, na Liga C, né, da Nations. E na Liga C eles tinham a Eslováquia, Estônia e Azerbaijão no grupo. Eles fizeram um grupo praticamente perfeito, foram 5 vitórias, 1 empate, 16 pontos. E aí, com isso, eles foram promovidos, né, para a Liga B. Inclusive, a próxima eles vão ter no grupo Polônia, Romênia e Bósnia e Herzegovina. E aí garantiram essa vaga aí
para a repescagem da Copa do Mundo e agora a classificação. Triste pelo Lewandowski, né? Provavelmente não vai mais jogar a Copa do Mundo, imagino eu, né? Já é o cara que está nos seus 30 e tantos anos. Quantos anos o Lewandowski tem? 38 já? Ou 37? 37, é. Vai completar 38 esse ano, né? Completa 38 esse ano. Imagino que tenha sido a reta final aí, o último ciclo dele com a camisa da Polônia. Mas enfim, agora estão jogando República Democrática do Congo e Jamaica pela vaga da repescagem intercontinental. E meia-noite vai ter Bolívia e Iraque. Agora, inclusive, até olha aqui quanto está esse jogo. Tá 0-0, ainda tá no intervalo. Eu tô gravando aqui, tá no intervalo. Então, amanhã a gente provavelmente volta para falar desse jogo e de Bolívia e Iraque também. Mas enfim, o que você achou das partidas? Qual você assistiu? Qual foi a maior surpresa para você? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!